dorme. Do jeito que Deus, a Bíblia diz que Deus nem dorme nem tosqueneja, né? Cuidando de nós. O diabo também não dorme. Glória a Deus, aleluia. Mas ele é o contrário, ele é para tentar nos derrubar, né? Tentar nos desistir e tentar nos levar para o inferno, né? Mas comprado com o sangue de Cristo. Ao céu assim eu vou, né? Eu não sou louvar comigo não, igreja. Mas comprado com sangue fomos, né? Aleluia! Ele se levanta para cair, louvado seja Deus. Vamos ficar de pé, já abri bem no livro de Daniel 3. É o tema dessa campanha, é o último dia, irmãos. Jesus está fechando com chave de ouro. Quem tem bênção para contar aí, levanta a mão. Eita, glória! Ó, um ali levantou a mão. Pastor tem a bênção aqui. Ela tem bênção. Quem mais, irmãos? Dá glória a Deus aí. A Jane tem bênção para contar também, né, Jane? Está contando uma vitória que Jesus deu. Amém, Jesus para ti. Nós sempre temos, né, irmãos, algo para contar. Daniel 3, o tema. Talvez você não recebeu hoje, viu? A perseverança da campanha. Talvez você não vai receber amanhã, nessa semana que vem, no mês que vem. Talvez vai ser o ano que vem. Mas talvez vai ser hoje também, ou às vezes você já recebeu. O importante é que ele dá na hora certa. Aleluia! Não sei se eu vou conseguir pegar. Pastora, qual é o tema da campanha? O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, a altura da qual era de 60 côvados e a sua largura de 6 côvados. Levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia. E o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos e presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores da província, para que viessem à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos e presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores da província, para a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. E o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós, ó povos, nações e gente de todas as línguas, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita, de foles e de toda a sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. E qualquer que se não prostrar e não adorar será na mesma hora lançado dentro do fogo ardente. Portanto, no mesmo instante em que todos os povos ouviram o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério e de toda a sorte de música, se prostraram todos os povos, nações e línguas, e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Ora, no mesmo instante se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus e falaram e disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, fizeste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério e da gaita, de foles e de toda a sorte de música, se prostraria e adoraria a estátua de ouro. E qualquer que não se prostrasse e adorasse, seria lançado dentro do fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituísse sobre os negócios da província de Babilônia: Sadraque, Mesaque e Abidnego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. Os teus deuses não servem, nem a estátua de ouro que levantastes adoraram.
Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego, e trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da guitarra, da harpa, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, para vós prostrardes e adorardes a estátua que fiz. Bom é, mas se a não adorardes, sereis lançados na mesma hora dentro do forno de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego, e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é quem nos livrará. Pega uma água primeiro. Amém? Glória a Deus. Eita, glória! Glória a Deus. Deus do livramento está aqui, né? Louvado seja Deus. Poderoso e grande Deus, Pai amado, Pai querido. Louvado e gratidão teu nome. Obrigado pela tua palavra, obrigado por esta campanha. Obrigado pela tua igreja, por aqueles que estão aqui. Obrigado pelas bênçãos que o Senhor já derramou. Obrigado pelo que tu fez. Obrigado pelo que tu vai fazer, Senhor. Que o Senhor venha operar de maneira rica e poderosa em nosso meio. Que o Senhor venha trabalhar em nosso meio, Senhor amado, meu Pai querido. Visita, meu Deus, o teu povo nesta noite de uma forma rica e poderosa, ainda com transformação, com libertação, Senhor amado. Visita os corações, traz aquebrantamento, Senhor, para que nós venhamos te louvar e engrandecer o teu nome. Eita, Jesus, aleluia. Glória a Deus. Quando decidimos, irmãos, na vida o homem tem que tomar uma decisão. Na vida a gente tem que tomar uma decisão, escolher a quem vai servir de verdade. E esses homens, eles tomaram a decisão certa na vida dele, que foi servir a Deus. Porque eles conheciam e sabiam quem Deus era, esses três homens. Então eles não temiam, não tinham medo de nada. Então quando o rei fez aquele decreto, eles falaram: não, o rei pode colocar o decreto que for aqui. Nós vamos morrer aqui, Cesar. Nós vamos morrer aqui, Abidnego. Nós vamos morrer aqui, Mesaque, Abidnego. Nós vamos morrer. Nós vamos ser queimados. Mas nós não vamos prostrar diante desses estátuas, não. Nós não vamos prostrar diante desses deuses, não. Porque o nosso Deus, ele vive e reina para sempre. Aleluia. Se o nosso Deus quiser, ele vai nos livrar. Mas se o nosso Deus não quiser, nós vamos morrer. Nós vamos morrer, mas nós não vamos envergonhar o Evangelho. Nós vamos morrer, mas nós não vamos envergonhar o nosso Deus. Nós vamos morrer, mas nós não vamos, aleluia, deixar o nosso Deus. Nós vamos ser fiel até o fim. Louvado seja o nome do Senhor. Se eles fizeram, eles foram fiel até o fim. Eles não adoraram outro Deus. O diabo, ele vai colocar muitas coisas, irmão, diante de nós, muitos pratos. Ele vai colocar muitos pratos para nós vir adorar ele. Porque o diabo, ele é um homem de barganha. Ele é de troca. Deus, ele não é de troca. Jesus, ele te chama, né? Aleluia, diz que tua porta e bate. Se você abrir, então eu serei contigo e tu comigo. Então ele te convida a entrar na tua vida. Aleluia. Aleluia. Aleluia, louvação. O diabo não. O diabo, ele pegou, ele foi quando Jesus estava no deserto. Ele foi até o deserto tentar Jesus. Ele diz que ele transportou Jesus no monte bem alto e mostrou toda a riqueza do mundo, irmão. Ele mostrou toda a glória e falou: ó, tudo isso eu te darei se você prostrares e me adorares. Glória a Deus. O próprio Jesus, irmãos. O diabo foi até ele. O Filho de Deus, o escolhido. O diabo foi até ele. Né? Ele ofereceu toda a glória que tem no mundo para que ele viesse prostrar e adorar ele. Mas Jesus falou o quê? Na Bíblia está escrito: adorai somente o seu Deus e só a ele servirá. Aleluia. Agora pensa bem.
Se o diabo ele foi andar Jesus, tenta aí oferecer. Ele não vai tentar você? Ele vai te tentar, irmão. Verdade, meu Ele vai colocar coisas diante de você para você sair da presença. Verdade. Para você sair do foco. Para você sair da promessa de Deus. Para você sair da bênção de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Então ele vai colocar coisas diante da sua vida. Para você adorar Ele. Para você buscar Ele. Para você fazer a vontade dEle. E se você não tiver alicerçado da palavra, você vai cair. Verdade, Deus. Você não vai suportar e vai cair na armadilha, porque o diabo ele tem derrubado homens e mulheres de Deus. Verdade. Do altar, irmãos. Ele tem derrubado. Então vigiai. Vigiai e orai. Porque o diabo quer tomar a tua bênção. E a Bíblia diz assim: guarda o que tu tens. Guarda o que tu tens para que ninguém tome a tua coroa. Aleluia. Ô, glória. O que tu tem, aleluia. Olha que tu tem pro diabo roubar tua coroa, irmãos. O diabo ele quer roubar tua coroa de princesa. Ele quer roubar tua coroa de príncipe, aleluia. Ele quer roubar o teu tesouro, ei. Eita, glória, Deus. Porque ele é ladrão. A Bíblia diz que ele veio para roubar, matar e destruir. Esse é o alvo dele, não tem outro não. Verdade, Deus. E ele tem conseguido, irmão, fazer isso, destruir família, destruir lares. Matar sonhos. Roubar a intimidade de você com Deus. Ele tem roubado a nossa intimidade de tantas maneiras, irmãos. É no celular, na internet, é na televisão. É com um amigo, é com um vizinho. Um dia para trás eu fui evangelizar. Eu lembrei disso aqui, agora eu vou contar. E eu cheguei em alguns jovens que eles estavam fumando droga, né? E eu parei perto deles, né? Sorrindo, conversando, toda feliz. Já cheguei brincando, né? Porque Deus ele dá estratégia para você abordar a pessoa, cada um de uma maneira, né? E eu já abordei eles, e aí, tudo bem? Estou aqui levando a mensagem do Senhor, como vocês estão, já tiraram tempo do Senhor. E comecei a falar do tempo de Deus para eles. E falei bem assim: quanto tempo vocês estão aqui? Eles falaram quanto tempo eles estavam. E eu falei: você está aqui, era de dia, você está aqui de dia, de noite você está junto de novo, né? Então, todo lugar que vocês vão, você está junto, é difícil você estar separado, né? É. Aí eu peguei e falei: pois é. Eu falando para eles, né? Vocês tiram tanto tempo um para ficar diante do outro. Aqui. Tira tira o tempo para o outro. Será se ele pode te ajudar naquilo que você precisa? Será se ele te conhece o seu pensamento, a sua necessidade? Comecei a entregar assim para eles sobre isso, né? Eles ficaram de cabeça parada assim. Não, ele pode fazer isso por vocês? Não. Eu falei: ele pode fazer isso por vocês? Não. Comecei a perguntar, né? Se eles podiam. Que aquele jovem podia fazer um pelo outro, né? E tudo que eu falei, eles falaram: não, nós não podemos fazer nada disso. Eu falei: pois é. Aí fui falar: e Jesus, ele pode fazer tudo isso por vocês. Tudo isso que eu falei, ele pode fazer por vocês. E que tempo vocês tirou para eles, para Jesus? Eu não sou a primeira pessoa que veio evangelizar vocês aqui, não. Eu aposto que a mãe de algum de vocês é evangélica. Vocês têm parente de evangélico, comecei a falar para eles. Eu sei que toda vez vocês estão recebendo convite para ir até a igreja, para ir à casa do Senhor. Aí eles ficaram assim. É bem, ele ficou, né? Eles ficaram assim. E reconheceram, né, que eles estavam perdendo tempo. Eu falei para eles: olha, quem não tem tempo para Deus está perdendo o seu tempo. Verdade, meu Senhor. Verdade. Irmãos, quem não tem tempo para Deus está perdendo seu tempo. E o diabo ele tem feito nós perdendo tempo com muita bobagem. E Deus alerta hoje aqui: cuidado com o teu tempo. Cuidado com o teu tempo. Talvez você pense: eu não posso diante de Deus, aleluia. Mas, irmãos, a internet, o celular virou um Deus. Televisão. A gente tem venerado, tem rido com ela, né? Tem dormido do lado da, tem dormido com ela. Tem gente que dorme com o celular não, quando pensa que não dorme, está lá. Então, não tem, o inimigo ele tem tirado o foco do meu e seu.
Aí você não recebe mais os dons espirituais que Deus tem para te dar. O que Deus está mandando falar, eu vou falar. E Deus, ele tem dom de cura para te dar. Deus, ele te chamou para você pôr a mão no enfermo e falar assim, sem enfermidade, e a pessoa ser curada. Deus te chamou para você pregar para um bandido e ele começar a chorar e aceitar Jesus e servir ao Senhor e pregar a palavra. Aleluia. Deus, ele te chamou, irmãos, para restaurar as vidas, os contritos de coração. Deus, ele te chamou para ser instrumento dele aqui nessa terra. Só que, aleluia, temos trocado as bênçãos de Deus por um prato de lentilha. É a terceira vez que eu repito isso aqui, irmãos. Temos trocado aquilo que Deus tem para mim e para você. Temos trocado por um prato de lentilha, por bobagem, por coisas banais que não nos edifica. Quem recebeu o melhor de Deus? Aleluia. Deus, ele tem o melhor para ti. Louvado seja o nome do Senhor. Então, aleluia, não vamos tirar mais tempo para Deus. Louvado seja o nome, porque Ele tem que ser a nossa primícia. Glória a Deus. Deus, ele não quer resto. E ele nem merece resto. Ele quer o nosso melhor. Então dá o de melhor que você tem. Qual é o de melhor que você tem? Será que se o de melhor teu e meu é o resto? Né, irmão? Será se o nosso de melhor é o resto? Né? Aleluia. Se o seu de melhor for o resto, então não deu, né? Se o de melhor é o resto, deu o resto, então, Mas dê o de melhor para o Senhor. Verdade. Porque Ele tem o de melhor para você. Aleluia. Deus, ele deu o melhor que Ele tinha, que foi o Filho. Era o melhor, o mais precioso que Ele tinha, era o Filho dele. Ele deu. Glória a Deus. E você não pode tirar, irmãos. Não tem que falar a palavra. Para consagrar a vida, para vir para a igreja. Vem quando quer. Vem por obrigação. Vem porque o pastor vai chamar atenção. Vem porque às vezes a mãe vem ou o pai vem. Não vem por isso não. Não vem para casa do Senhor por causa de alguém não. Não vem não. Vem por causa dele. Vem por causa dele. Aleluia. Vem por ele. Louvado seja o nome do Senhor, que ele é por você. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Tem alguém? Vem contar um testemunho aqui, irmã. Vem contar a bênção, então. Você disse que tu levantou a mão, disse que não bênção para contar hoje? Então vem contar a bênção, irmão Jean. Vai contar a bênção, tá com vergonha? Tem vergonha não. Conte a vitória aí pros irmãos. Você estava esperando e Jesus mandou. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Conte a bênção, que as bênçãos ela edificam a nossa fé, né, irmãos? Amém, Deus. Glória a Deus. Santos irmãos, com a paz do Senhor, né? Amém. Irmãos, há um tempo atrás, eu tinha uma máquina, né? E essa máquina era 110. E aí essa máquina estava dando piripaque, aquele negócio todo. Aí o Carlito ali arrumou ela. Aí foi bater na roupa lá, né? Aí teve um dia que a faca parou. Aí eu falei, meu Deus do céu, misericórdia, e agora? Vou ter que lavar a roupa não tem condições. Deus, eu quero uma máquina. Não tem condição não. Não sei de onde vai ser, mas vou ter uma máquina. Tá. Aí essa semana, eu peguei, tava lá, olhando uma máquina e falei assim, meu Deus, eu não tenho dinheiro. Não sei como vai ser de mim. Aí tá. Aí Deus é tão maravilhoso que estou com a minha mãe lá em Minas Gerais. E falou assim, filha, tá fazendo o quê? Falei, eu tô aqui procurando uma máquina, mas eu não sei porque eu vou tirar essa máquina. Só Jesus sabe. Aí tá, ela, me manda o link aí, deixa eu ver essa máquina. Aí ela, não, eu não tô conseguindo não, porque minha mãe é toda assim. Eu não tô conseguindo não, vai lá na Casa Bahia lá, procura lá uma máquina. E eu, tá bom. Chego na Casa Bahia, tá, eu tô com vergonha de procurar lá a máquina. Não, muito caro, porque eu não gosto, né? Aí tá. Aí eu falei pra ela, ó, tem uma máquina aqui de 12 quilos, que tá tanto, e tem outra de 14,5 que tá tanto. Ela, não, traga a de 14,5. Só que eu acho R$4 em cada prestação é de 14,5 que você merece. Eita, mas Deus é maravilhoso demais, viu? Eu tava lá pensando em como tirar essa máquina, e Deus me deu uma máquina de presente. Jesus, não é no meu Deus. Glória a Deus, em nome de Jesus. Vamos
com algo novo, quando o velho estragar lá, não reclama não. Porque a primeira coisa que a gente faz é reclamar. Que merda, essa máquina estragou. O que eu vou fazer agora? Eu vou lavar a roupa na mão? Ainda põe assim. Nós estamos assim, eu ainda falo assim, tô lascada agora. É desse jeito que nós faz. A gente faz desse jeito, irmãos. Mas a gente tem que ter visão espiritual, irmãos. Tem que ter visão de águia. Estragou, Jesus, oh glória! É porque Jesus vai vir uma nova. A Jane estava falando, oh meu Deus, sem máquina, já tinha um monte de dia, né, Jane? E falando, aleluia, não gastou R$1, irmãos, a máquina. Usando do vizinho, com vergonha de pedir. Usando dos outros. Pois é. E usando dos outros, irmãos, e Deus, ele vê tudo. Deus, ele conhece a nossa necessidade, desejo do nosso coração. Ela não pagou R$1. Então Deus, ele vai usar pessoas para te abençoar. Aleluia. Desde que você não murmura. Não vai brigar com o trem estragou não, dá glória a Deus. Olha, o irmão falou assim para mim. Vou contar rapidinho, já vamos estar louvando, viu? Uma irmã falou assim para mim, uma moça, que eu estava orando, ganhando ela para Jesus. Ela falou assim para mim, Sônia, eu estou passando a luta aqui em casa. Porque eu sou doida para colocar o portão na frente aqui e dividir. Porque era 2 casas, da mãe dela e ela morava do lado. Só que o portão era um só, né? E ela falou que eu queria muito dividir aqui, mas o meu padrasto, ele não aceita nunca, não aceita de jeito nenhum. E eu estou passando a grande dificuldade, essas telhas, olha o jeito que tá essas telhas, mostrando o jeito que a telha estava. Eu queria tanto pôr um blindex aqui para dividir isso, e ela me mostrou tudo que ela queria fazer, né? Eu falei, minha irmã, Deus é poderoso. Mas eu não tenho dinheiro, não sei de onde eu vou tirar. A minha filha está com problema, né? Deu um câncer raro no dente. Ela estava cheia de coisa. Eu falei, irmã, Deus, ele vai providenciar tudo para você, não se preocupa. Ficou desempregada, né? E ela preocupada, eu falei, vamos orar e Deus vai fazer um milagre. Você crê. Fiz a oração da fé e falei, irmã, recebe que a vitória já é tua. Não me pergunta como Deus vai fazer, mas ele disse que vai fazer. Aí sabe o que aconteceu? Passou uns dias, deu uma chuva grande e deu um vento muito forte, irmãos. O vento levou o telhado dela todinho. O vento levou o telhado dela, acredita? Aí eu fui lá consolidar, né? A gente como amigo, né? E servo de Deus, né? Tá pronto para colher, para abraçar, né? Fui lá e falei, e ela, né, triste, contando, eu falei, irmã, não preocupa não. Deus não falou que ia te abençoar? Calma. Irmão, Deus usou a gente, colocou o telhado dela todinho. Glória a Deus. Doou para ela a telha. O padrasto dela colocou o telhado todo. Pegou e dividiu. Do jeito que ela pediu, dividiu a parte lá. Ela pôs o portão lá, um portão lindo, caro. Daquelas fechaduras caras. Deus abençoou. Deus usou um japonês para dar para ela lá o blindex. Colocou, pintou a casa dela, arrumou a casa toda. Deus é fiel, né, irmãos? Então, quando estraga lá, às vezes você pede, Senhor, eu quero ir, Senhor, eu quero arrumar minha casa, eu quero arrumar a casa. De repente, a casa começa a quebrar, começa a estragar. E você reclamando, e é Deus, irmão, derrubando para fazer uma nova. Então, vamos parar de murmurar quando algo ruim vem. Deus, ele vem no vento também. Deus, ele vem de várias formas na nossa vida. Deus, ele trabalha como ele quer, ele dá como ele quer. Naamã foi precisar mergulhar 7 vezes no rio imundo para receber a bênção dele. Jesus, ele faz da maneira que você nem imagina. Nosso Deus é um Deus de surpresa, nos surpreende. A Bíblia diz que ele vai lá no bar, irmão. Ele pega cuspe, saliva, vai no bar, faz lodo, passa no olho do cego, o cego enxerga. Não importa como vai vir, não importa como vai ser. Viu? O que importa é que Deus, ele tudo pode. Vamos ficar de pé, vou estar dando oportunidade para a pastora estar louvando. Vamos adorar a Deus com os nossos dízimos, nossas ofertas, irmãos. A obra que está começando, precisamos estar unidos, né? Aleluia. Ajudar a obra, né? Aleluia. Dar o de melhor, dar o nosso de melhor para Deus. Mesmo que seja ofertado, mas vamos sempre dar o de melhor para o Senhor. Viu?
E temos aqui o irmão Rogério. Ele cedeu esse espaço aqui com a esposa dele. Com certeza o galardão dos irmãos já está garantido, viu? Só que nós precisamos de papel higiênico. Nós precisamos pagar água, luz, né, irmãos? Porque isso tudo cobra. Os irmãos lavam aqui toda vez, ó. Tem que lavar aqui, é água pra caramba nesse negócio aqui, né? Internet aqui pra nós usar, viu? Tem um Wi-Fizinho, né? Pra nós, é glória. Né? Então tudo isso custa, irmãos. E os irmãos não têm nenhuma obrigação de estar pagando isso, não. É nós. É nós, porque a obra é do papai e nós que mantém a obra do papai, não é verdade? Então é isso. E papai dá recompensa, não dá? Aleluia. Aleluia. Maior terra que tem pra gente semear, né? Não é a terra, não é essa terra? É a melhor terra de semear? Então vamos, às vezes, se não tem oferta. Eu não tenho papel higiênico, mas vou levar tem um papel higiênico, vou levar um pacote de papel higiênico. Me ajuda, né? Né? Que a gente está usando toda hora. Ele voltou, achei que tinha ido embora. Ai, que ódio. Não! Faz nossas necessidades ali, usa, né? E precisa de um papelzinho, né? Então vamos abençoar a obra do Senhor, aleluia, para que nós venhamos ser abençoados, oh, glória. Louvado seja o nome do Senhor. E a vontade já está com a pastora, quem vai tirar essa oferta? Quem vai ser o banco? Irmã Elisângela, né? Tirar essa oferta. Eu já agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus e receba a vitória, bem? E o Wi-Fi aqui. Aleluia. Saudamos novamente com paz do Senhor, amém? Vem aqui buscar aqui. Vem aqui na igreja. Tava chegando isso também? De ônibus, eu sou de tava engarrafamento danado. Tava aqui. Seguro estou nos braços
Glória a Deus. Agora eu quero convidar a pastora que vai vir trazer a palavra em nome de Jesus, amém? E apresentar os irmãos que estão nos visitando. Os irmãos não anotaram. Deixa eu ver esse papel aqui, não é o nome. Mas tem um varão ali. Qual é o nome do homem de Deus? Pastor José Renato. Amém. Seja bem-vindo em nome de Jesus, meu irmão. Viu? Que Deus abençoe sua vida. Gabriel chegou ali depois também. Tem a irmã aqui. Qual é o nome da irmã? Irmã Gisele, mulher de Deus. Amém? O que nós vamos dizer para eles? Seja bem-vindos em nome de Jesus. E vamos dizer. Só tá as crianças. Oxi. A irmã Carmen já é de casa, né? Adianta. Né, irmãos? Vamos todo mundo falar junto? 1, 2, 3. Bate palma da agora. Tem seus irmãos pra cá, pra pastora que tá se tremendo todinha em nome de Jesus. Estende, amém? Vamos apresentar ela na presença do Senhor, a família dela. Deus, toma tua serva nas tuas mãos, usa ela como porta-voz, instrumento em tuas mãos. Que ela venha ser canal de bênção, meu Pai, em nossas vidas. Usa ela, meu Pai do Santo, na divina revelação da Tua Palavra. Meu Deus, revela a ela a ciência da Tua Palavra. Toma a família dela nas Tuas mãos. Cobre cada um com Teu sangue. Livra da fúria do inimigo, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Senta em nome de Jesus. Já vou passar para ela. Irmãos, eu quero que vocês me ajudem em oração para que dê tudo certo. Para em nome de Jesus, semana que vem nós estamos na loja. Amém? Amém. Amém? Amém. Quem vai me ajudar em oração, dá um glória. Daqui a pouco eu vou falar o que Deus me mostrou. Amém. Salve, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Irmãos, eu confesso que quando o pastor falou que ia trazer a palavra, eu fiquei bem apreensiva. Sabe por quê, irmão? Não que eu tenha medo. Não. Mas é porque é uma responsabilidade muito grande. Porque tudo que você... Se você tirar uma vírgula da palavra do Senhor, é um dia que Ele tira da tua vida. Então você tem que falar tudo certinho. Você tem que fazer conforme a vontade do Senhor. E eu sou muito temorosa nessas coisas. Né? Eu vejo a pastora, né? Prega maravilhosa. Ela vai pregando. E eu falo, Senhor, quando eu crescer, quero ser desse jeito. Porque não é fácil não, mas Deus é que dá força para nós, amém, irmão? Eu creio que os irmãos já estão aí pertinho também. Abre para mim aí Daniel 3, amém, irmãos? E eu fiquei estudando a palavra e eu falei, meu Deus, que palavra maravilhosa. Porque a gente lê, irmãos, aí tem que reler de novo para que o Senhor vai falando. Cada vez que você vai lendo, o Senhor vai falando algo diferente contigo. Cada vez. Eu fiquei ontem o dia todo com essa palavra. Eu falei, meu Deus, como o Senhor ministrou muito forte no meu coração. Amém? Amém. Podemos começar? Glória a Deus. Ô Jesus, me ajuda com esse óculos. Quem puder ficar de pé, irmãos, para em sinal de reverência ao nosso Deus, não a mim não, porque eu não posso nada e nem sou nada, mas o Senhor que é tudo. Amém? Amém. O rei Nabucodonosor fez, no 3, viu? O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados e a sua largura de 6 côvados. Levantou ao campo de Duram, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os satrapas. Até isso eu entendi ontem, até isso eu fiquei sabendo. Os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros e os conselheiros, e os oficiais e todos os governadores da província, para que viesse a congregação da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado.
Ai, Jesus. Misericórdia. Então se reuniu os satrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros e os oficiais e todos os governadores da província e a congregação da estado que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E estava em pé diante da estátua que Nabucodonosor tinha levantado. E o pregoeiro apregoava em alta voz, ordenando aos povos e nações e língua, misericórdia. Quando ouvires o som de buzinas e... Misericórdia. É porque a minha letrinha é desse tamanho, eu já não enxergo muito bem. Vai lá, é bom. Então, irmãos, como as irmãs já estão falando, já foi, eu nem ia ler até aqui, né? Eu só fui ler porque a gente queria ler a palavra toda. Mas na verdade o que me chamou bastante atenção foi o 16, o 17, o 18 e o 19. Que eu queria ler com os irmãos. Amém? Vamos lá. E respondeu Sadraque, porque o rei. Cadê, meu Deus? O 15. Deixa eu ver o 15. Agora, pois, estais pronto quando ouvires o som da buzina, do pífano. Aqui foi quando ele falou, né? Que quando eles não. Já pregando, irmãos. Quando o rei fez essa estátua, eles queriam fazer de tudo para. Pode sentar, irmãos. Eles queriam fazer de tudo para achar alguma falha, né? No servo do Senhor. Ele queria fazer de tudo. E aí o que ele fez aqui no 15? O Senhor fala assim, ó. Agora, pois, se estáis pronto, quando ouvides o som da buzina, do pífano, da guitarra, de tudo isso que os irmãos já ouviram falar, na mesma hora, a fornalha de fogo ardente, e a Deus os poderás ali, a quem poderá livrar? E respondeu Sadraque, Mesaque e Abidnego, e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre esse negócio. Então aqui, irmãos, vamos começar lá na pregação, né? O rei levantou aquela estátua com o intuito, irmãos, de adorar, do povo adorar aquela estátua. E o Senhor me chamou a atenção a respeito de estátuas que nós estamos levantando, estão sendo levantadas para a adoração do povo de Deus nos últimos tempos. As estátuas de hoje em dia não são igual essas estátuas aqui, mas são, como a pastora já tinha falado, são celulares. São coisas que têm nos tirado o foco. São coisas que têm tirado o foco da nossa vida com Cristo. E naquele tempo, né, o rei, ele queria de qualquer forma, ele reuniu aquele povo todinho naquela província para adorar essa estátua. Mas houve homens que não se dobraram diante dessa estátua. Houve homens que não disseram sim ao diabo, né, que usou ali aquele homem ali para que eles fossem, né, para que eles viessem se dobrar. Hoje em dia, quantas pessoas não têm se dobrado a Satanás? Quantas pessoas não têm dito sim ao inimigo? Quantas pessoas não têm falado sim, eu aceito? Irmãos, a palavra do Senhor ela é fiel e ela é verdadeira quando ele fala que ele nos guarda. Mas para ele nos guardar também a gente tem que vigiar. Nós temos que vigiar. Ultimamente o inimigo, ele está querendo destruir, não está querendo mais aquele negócio de tirar da pessoa da igreja só, não. Hoje em dia ele está querendo matar as pessoas mesmo. Ele quer levar a quantidade de pessoas que ele puder para o inferno. E naquele tempo ali, aquelas pessoas... E o diabo, ele é tão sagaz que é o que ele fez. Ele é arquiteto também, e artiloso. O que ele fez? Ele foi lá, quando vocês ouvirem, né, de buzina, de pífano, de tudo isso, vocês têm que se dobrar, né? E vocês têm que adorar. Aí, porque aqueles servos do Senhor não adoraram e não fizeram a vontade dele, né? O que ele falou? Aquele que não me adorar, aquele que não fizer a minha vontade, vai ser lançado sobre uma fornalha de fogo ardente. E é isso que o inimigo tem feito ultimamente. Aquele que não andar conforme a minha modinha, que não andar conforme a minha vontade, né? Vou eu destruir. Mas só que o nosso Deus, ele é fiel, irmãos. Aquele que nos levantou, ele é fiel e verdadeiro para nos guardar.
Ele é o mesmo Deus. Ele é o mesmo Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Ele não muda em nada, irmãos. Ele tem sido fiel sobre as nossas vidas. Né? Ele tem pedido dia após dia, vigiai-vos, para que nós não venhamos cair nas armadilhas do inimigo, nas tentações de Satanás. Porque o que o diabo quer é isso, né? Ele foi lá e falou bem assim, né? Ele foi lá para, quero ver agora quem é que vai defender vocês, né? Ele falou, quero ver quem é que vai defender vocês. Só que ele não entende que aquele que é todo poderoso é o que comanda a nossa vida. É como a pastora estava falando aqui, que ela estava ali pregando para aqueles jovens. Eles tinham todo o tempo do mundo, todo o tempo do mundo para ficar um perto do outro, mas eles não tiraram um tempinho para falar de Jesus. E quantas pessoas não têm feito isso? Irmãos, eu tiro isso dentro da minha casa. Eu estou ali, eu falo do Senhor para os meus filhos, falo do Senhor para o meu marido, mas quando é para ir para a igreja, eu chamo eles para vir para a igreja, eles dão um pulo lá longe. Não, outro dia nós vamos, hoje não. E aí, como nosso Deus, ele não invasou, nosso Deus é perfeito, maravilhoso, eu falo para ele, eu espero que vocês tenham uma nova oportunidade, porque a volta de Jesus está iminente, irmão. A volta do Senhor Jesus está próximo. E aí ele fala bem aqui, ó, no 16, respondeu Sadraque, Mesaque e Abidnego, e disseram ao rei Nabucodonosor, não necessitamos de te responder sobre essas coisas, né? Porque ele falou para eles, agora eu quero ver quem é que vai defender vocês. E ele falou com toda, eu creio com toda a autoridade, né? Nós não precisamos nem responder, porque ele sabia o Deus que nós servíamos, ele sabia o Deus que ele servia. E aí ele falou bem aqui, ó, no 16, ó, e esse que é o nosso Deus, a quem nós servimos, e quem nos pode livrar, e ele nos livrará da fornalha de fogo ardente da tua mão, ó rei. Só Deus pode nos livrar, irmãos. Você já prestou atenção que durante o dia o diabo vai te tentar de todas as formas, como a irmã, a pastora estava falando aqui. Chega na hora do culto, o pastor chegou aqui, eu falei, não pastor, não vou não, acho que eu vou levar a irmã Elisângela, ela estava passando mal, eu até brinquei, vou levar ela lá no hospital, aí não dá para me pregar não. Mas eu estava brincando, irmão, sabe por quê? Porque quando Deus chama a gente tem que ir, irmãos. Irmãos, a gente não é perfeito não, a gente vai ter uma hora que a gente vai cair. E aí a hora que o inimigo vai usar essa situação, sabe pra quê? Pra falar bem assim, não tem mais jeito não, se entrega de vez, não, agora não tem mais jeito. Se entrega porque não tem mais jeito. E aí a hora que o Senhor vem e fala bem assim, tu és poderoso, tu és meu filho. Enquanto o Senhor estiver como nosso advogado, irmãos, filhinhos, se pequei, tu terás ainda o Senhor como advogado. Peça perdão se eu caí mesmo, escorreguei, eu fiz isso aqui mesmo, eu não fiz aquilo que não te agradou, mas eu estou aqui, só o carro, mas eu estou aqui. Sabe por quê, irmão? Porque no grande dia vai estar lá o teu pecado, diante daquele painel bem grande vai estar lá o teu pecado. Pastora Cristina pegou em tal coisa, mas lá na frente está escrito que ela se arrependeu. Porque o que importa é isso, irmão. Isso também não te dá o direito de toda hora estar pecando, não, viu, irmão? Porque tem gente que porque tem esse direito peca toda hora, não. Sabe, pensa que não é assim não. Mas se você pecou, não teve jeito, irmão, e acabou pecando, se levante. Senhor, eu errei, mas eu estou aqui de pé. Porque ultimamente, sabe o que o inimigo está fazendo? Quando a pessoa peca, Satanás está usando aquele pecado ali para terminar de afundar a pessoa. Aí a pessoa, o diabo volta na mente dela, não tem mais jeito, aí pronto, acabou. Né? Já pensou se o Senhor tivesse acontecido com eles, com Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles tivessem se dobrado diante do rei, eles tivessem feito a vontade do rei, mas todavia eles sabiam quem foi que levantou eles. Eles sabiam quem era que tinha levado eles para aquele lugar, para aquele reino. Eles sabiam quem era que estava na vida deles. Sabe por quê, irmão? Quando nós sabemos quem está na nossa vida, a gente sabe para quem pedir. A gente sabe em quem confiar. Né? E está no contexto. Eu estava pedindo algo para o Senhor. É só para os irmãos saberem que Deus é Deus. E não tem coisa grande nem coisa pequena. Ele faz a vida de todos. A irmã ganhou uma máquina. Eu estava orando ao Senhor. Meu celular, irmão, levou uma queda, aquele bichinho ficou só Jesus na misericórdia. E eu falei, pai, eu preciso de um celular. Não é que isso aí seja tão importante, mas se o Senhor não quiser me dar também, não tem problema. Mas eu preciso do celular, pai. Aí, beleza. Eu também fiquei calado, não falei mais nada. Só falei pro Senhor que precisava do celular. Quando foi hoje de manhã, meu esposo falou bem assim, bom, feliz dia dos namorados, eu comprei um celular pra você. E aí, irmãos, eu fiquei
fiquei tão feliz. Aí eu falei assim, ô Senhor, espero que não venha tirar o foco do Senhor pro meu celular, Pai, mas eu tô tão feliz. Sabe por quê, irmãos? Porque é a pequena coisinha que você acha que Deus não vai fazer, Deus faz. Eu vi essa semana o testemunho do irmão Rogério também, que Deus também, né, abençoou ele também. E viu tanto que Deus, ele é fiel. E viu tanto que o nosso Deus é poderoso, irmãos. Porque o Senhor, olha o que é que essa palavra do Senhor mesmo aqui, ó, fala no 2, fala bem assim, ó. Ele revela o profundo, o oculto e o escondido. Nele está, nele não, deixa eu ver, o que está nele, cadê? Ele revela o profundo, o escondido, e conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Tem como dar errado? Ele conhece tudo, irmão. Ele conhece todas as coisas. Não adianta a gente barganhar com Deus. Não adianta a gente querer passar a perna no Senhor. Não adianta a gente prometer algo para o Senhor e não cumprir. Irmão, é melhor que não prometa, viu? Eu vou logo dizendo para os irmãos. Se prometer, cumpra. Porque se prometer e não fizer, pior, irmão. Se você não dá conta de você cumprir algo que você prometeu para o Senhor, não prometa. Porque prometer e não fazer é pior. É pior, irmão. Que nessa noite, né, o Senhor venha ajudar a gente a entender esse propósito dele. Aí o Senhor me deu bem aqui, ó, no 37 também, é no 2. Tu é rei, és reis de reis, a quem o Deus do céu tem dado o reino, o poder, a força e a glória. Aleluia. Nosso Deus é Deus, irmãos. Nosso Deus, ele é tão poderoso. Ele é tão poderoso, irmãos, que não tem muito o que falar de um Deus que é tão poderoso assim. Do mesmo jeito que ele me deu o celular, deu a máquina para a irmã, ele vai dar muito mais coisa para vocês. É só saber pedir, irmão, porque também nós temos que saber pedir, sabia? O Senhor estava me chamando a atenção que a gente tem que saber pedir as coisas para Ele. Muitas das vezes, fulano fala bem assim, Senhor, o Senhor podia me dar um carrinho, mas pode ser até velhinho mesmo, só para me andar. Você está pedindo certo ou está errado, irmão? Se Deus pode te dar um melhor, você vai pedir um carrinho que vai toda hora um carrinho giro, passando toda hora deixando o olho para trás? Você não vai querer. Você tem que saber pedir as coisas pro seu pai. Eu quero um carro que sabe que composta a minha família, que dê para nós andar, que dê para nós passear, fazer tua obra, fazer as coisas do Senhor. Tem que pedir bem pedido, irmão. Não pode pedir de qualquer forma, não. Por isso que tem hoje gente que não tem recebido o que pede porque não sabe pedir. E hoje, irmãos, a causa é dos impossíveis. O que é impossível para ti não é para Deus. Né? Aquilo que você acha que é impossível para ti, para Deus não é, irmãos. Porque se você ficar bom lá no contexto da história, para Sadraque, Mesaque e Abednego não tinha jeito. Né? Como é que ele ia dizer não para um homem que era poderoso, para um reino que era um homem que era poderoso? Mas quando a gente escuta a voz de Deus, não há poder maior do que o de Deus, não, irmãos. Quando você escuta a voz de Deus, você entende que Deus, ele tem poder sobre todas as coisas. Se naquele tempo ele tivesse dado ouvido ao que o inimigo tinha falado, ele tinha se curvado, tinha perdido a bênção dele. Mas o que eles fizeram? Ficaram firmes e fortes. Foram lançados na fornalha, irmãos. Mas na fornalha o Senhor estava ali com eles. Na fornalha o Senhor esteve com eles o tempo todo. O Senhor não abandonou eles nem um minuto. Assim também como quando jogaram Daniel na cova dos leões. Jogaram ele lá dentro, achando que ele ia morrer, mas o Senhor também tinha um propósito na vida de Daniel. Né? O Senhor tinha um propósito tão grande na vida de Daniel para cumprir tudo aquilo que o Senhor tinha falado. Por isso que não adianta, quando a pastora e a Raíssa estavam louvando aquele último, o hino da Cristina Mel, se eu não me engano, né? Não, o outro, antes desse. Isso. Então, quando ela estava louvando aquele hino, eu vi, assim a gente entende a importância da nossa vida diante de Deus, irmãos. Que aquele que vem contra a nossa vida, ele vai contra diante de Deus, vai contra o nosso próprio Deus. Irmãos, quantas pessoas hoje olham para nós e não dá nada por nós? Quantas pessoas chegam e falam assim, que nada, aquele pastorzinho, aquela pastora não é de nada. Realmente eu não tenho que ser importante para ele, não, eu tenho que ser para o meu Deus. Mas nós temos que ter testemunhos. Aonde a gente passar, a gente tem que ter testemunho de pessoas que fizeram aquilo que Deus quis. Porque o testemunho é o que, muitas das vezes, irmãos, é o testemunho que liberta. Você vai para o canto, quando chega lá, a pessoa fala bem assim, verdadeiramente ali, ó, aquela mulher é mulher de Deus, aquele ali é um homem de Deus. O que ele fala, Deus tem cumprido, Deus tem falado, Deus tem usado a boca
dele, porque irmãos, eu vou falar pra vocês, desde quando eu vim pra essa igreja, tudo que o meu pastor falou comigo aconteceu. Tudo. Hoje depois eu vou dar um testemunho do que aconteceu hoje. Que hoje foi a última coisa que ele falou que ia acontecer e aconteceu. Só que eu ainda estou processando ainda, sabe? Eu preciso processar ainda para me passar o testemunho. Mas tudo aquilo, irmãos, que o Senhor tem usado ele, tem acontecido. E vocês imaginam que o diabo está ali, né? Está furioso, porque o que Deus tem falado tem se cumprido. O Senhor fala, irmão, que não adianta o inimigo vir contra a vida dos filhos do Senhor, porque ele vai cair por terra. O Senhor diz assim, que não há arma preparada. Não há arma preparada, não há arma forjada, não há pensamento impuro, não há palavra de maldição, não há palavra nenhuma que vá contra a palavra do Senhor. O Senhor diz assim, ó, que até tentaram fazer um baixo assinado, mas o Senhor é Deus que vai revogar essa causa. O Senhor diz assim que vai sair no tempo dele, não é no tempo do homem. O Senhor diz assim que ai daquele que tocar nas coisas do Senhor. Viu? O Senhor diz assim que vai preparar um reboliço, vai permitir um reboliço para saber que ele é Deus. Eu estava aqui e o Senhor me mostrava um monte de gente correndo no meio da rua aqui, ó, para lá e para cá, uma situação muito difícil, mas Deus sabe de todas as coisas. Então, irmãos, vamos voltar lá. Deus é Deus do impossível. Deus é um Deus que, irmão, quando ele promete algo pra gente, ele vai cumprir. E o Senhor fala desta forma, Carol. O Senhor diz bem assim pra ti: grande foi o livramento. Grande foi o livramento, mas o Senhor diz assim, é porque ele tem um plano na tua vida, mulher. Tem muitas vidas que dependem de você. Tem muitas vidas que precisam do teu conhecimento. E o Senhor diz assim que grande é o que ele vai fazer. O Senhor diz assim que ele vai fazer um reboliço, mas é para colocar tudo no seu devido lugar. O Senhor diz assim que não há inveja, que não há olho grande, que não há macumba, que não há nenhum mal que vai destruir aquilo que ele tem preparado para tu e para o teu marido. Viu? O Senhor diz assim que até tentaram, mas o Senhor diz assim que não vai prevalecer, porque o nosso Deus é Deus de milagre. Eu vi um caixão do teu lado, varão. Eu vi um caixãozinho assim do teu lado. E eu vi assim, sabe, o teu desespero, o teu choro, puxando assim o teu cabelo. Mas o Senhor diz assim pra ti, filha, te dou uma nova oportunidade. Eu não sei, irmão, o que está acontecendo, mas o Senhor fala pra ti que Ele é Deus que está na tua vida. Viu? Ele é Deus que está na tua vida e na vida do teu esposo. Ele não trouxe vocês aqui à toa, não. Ele trouxe vocês para desenrolar o mistério aí dele, ó. Para crescimento, o Senhor diz, viu? Ninguém que está aqui, irmão, ninguém que está aqui chegou aqui para qualquer coisa, não. A gente veio para cá porque o Senhor tem algo na vida de todos nós. O Senhor precisa desenrolar coisa que está enrolada, coisa que precisa, sabe, o Senhor trazer à tona. O Senhor precisa desenrolar o ministério de gente que está aqui dentro, que está atrasado, irmão. Está atrasado por covardia, está atrasado, sabe, por medo. O Senhor diz que vai começar a desenrolar ministério de gente aqui dentro. O Senhor diz que tem levita, tem pregador. O Senhor diz que tem muita gente aqui dentro que vai fazer, que Ele vai usar nessa obra aqui dentro. Cadê os jovens? O Senhor tem jovens aqui dentro que Ele vai usar. Vai usar e está perdendo tempo, viu? Você lembra que o Senhor falou de tempo aqui, ó. Nosso tempo é curto na terra, irmão. A volta de Jesus está aí, ó. A volta de Jesus está aí, às portas. E aquele que não se colocar à disposição do Senhor vai ficar para trás, irmãos. Vai ficar para trás. Vamos aproveitar enquanto a gente tem um pastor, mesmo que ele pegue no nosso pé, fale as coisas com a gente, mas aquele que pega no pé que é o bom. Porque o que não está nem aí, ele nem liga, deixa você de qualquer maneira. Vamos aproveitar que tem um pastor que ainda briga com a gente pra gente vir pro culto. Porque hoje em dia não tem mais pastor brigando pra ninguém ir pra culto, não. Vai se quiser. Se não quiser, também não vai. Hoje é desse jeito. Eu falo que é desse jeito porque eu sei. Eu conheço muitos pastores, hoje ninguém tá nem aí. E os pastores estão brigando pelas ovelhas, chamando para ir pro culto e
dando cada desculpa mais cabeluda do que a outra, irmão. Não vou não, porque não, fulano de tal morreu. Até matar a família toda, irmão, que eu já vi pessoas matando quase a família toda para não ir pro culto. É desse jeito, irmãos. Hoje em dia ninguém quer saber mais de ir para a presença de Deus, não, irmão. Hoje em dia as pessoas querem viver um evangelho mentiroso, um evangelho, sabe, só de fachada. Sabe, hoje em dia as pessoas querem viver um evangelho muito, sabe, que de qualquer maneira, de qualquer forma, não tem mais, sabe, hoje em dia ninguém quer mais fazer sacrifício. Fala de sacrifício pra mim uma coisa. É doido falar de sacrifício, falar pra fazer o jejum, falar pra você se separar, pra você consagrar, que hoje em dia o negócio tá feio. Mas, irmãos, eu entendi. Quando eu cresci mais na minha vida espiritual foi quando eu fazia consagração. Não que eu não faço, mas quando eu estava nas outras igrejas que eu ia para as consagrações, meu Deus, como Deus trabalhava na minha vida. Como Deus trabalhava. E aí Deus estava me chamando a atenção. E por que tu não vai na consagração lá na tua, que é tão baixinho? Eu sou desavisado para tu aprender. Então assim, irmãos, a gente tem a oportunidade, às vezes está na nossa cara e a gente fica negligenciando. Eu não falo dos outros, eu falo é de mim, porque a espada, ela primeiro corta pra cá, antes de vir pra lá, ela já foi aqui. E o Senhor falou, filha, tu tem negligenciado a minha obra. O Senhor falou, irmão, uma coisa que eu aprendi que não precisa ninguém me falar pra mim. Eu sei quando Deus fala comigo. E eu falei pra Deus, Pai, me perdoa. Me perdoa, porque a tua casa está bem ali, eu estou negligenciando de uma consagração, de fazer, como chamar, eles vão chamar as meninas, vamos se reunir para a gente orar de manhã, para a gente fazer, sabe, algo da parte do Senhor na parte da manhã. Eu sei que todo mundo é ocupado de manhã, irmão, que é o horário que ninguém vai para a escola, porque ninguém tem tempo para nada. Faça de tarde. Vai fazer, não tem tempo, vai de noite. Então a gente não pode negligenciar aquilo que Deus tem na nossa vida. Viu? Porque esses homens aqui não negligenciaram. Eles foram fiéis até o último momento, irmão. E Deus não permitiu que nem um cabelinho deles assim, ó, queimasse. Nada, irmão. A roupinha deles ficaram intacta. Até melhor do que quando eles foram lançados lá dentro. Então isso quer dizer o quê? Que quando nós estamos com o Senhor, pode vir a tempestade que vier. Eu não vou dizer para os irmãos que vocês não vão passar por luto, não, que eu vou estar sendo mentirosa, irmãos. Eu vou falar, sai daí, mentirosa. Mas eu vou dizer uma coisa para os irmãos, que a gente passa a luta, mas o Senhor está conosco. O Senhor está o tempo todo ali comigo, com você. Vai falar, filha, tem luta, mas também tem vitória. Porque, irmão, não vem dizer que só tem luta, não. Porque quando só tem luta, está errado. Porque tem que ter luta e também tem que ter vitória. Porque aqui tem testemunho de pessoas que ganharam muitas vitórias. Desde o dia que eu vim pra cá, que tem luta, mas tem vitória também. Tem vitória também. Eu mesmo fui alcançada. A primeira vez, o primeiro testemunho que eu dei aqui foi de vitória. O Senhor fez um reboliço na minha vida, irmãos. Eu estava precisando de guarda-roupa, de cama, estava precisando de um monte de coisa. Deus fez um reboliço do tamanho do mundo para me dar tudo isso. Fez a pessoa ir na loja, comprou tudo, usou só um mês. Passou por isso. Porque Deus é Deus. Quando Deus promete, Ele cumpre. Então, irmão, nessa noite, eu queria que os irmãos entendessem isso. Essa foi a palavra que o Senhor trouxe para mim, para nós, para o nosso entendimento, né? Que nós não devemos negligenciar aquilo que Deus tem para nós. E se por um acaso, irmãos, nós errarmos, porque a gente não é santo, irmão, nós estamos buscando a santidade do Senhor. Nós não somos santos, mas se a gente errar, irmão, não tenha medo, não tenha vergonha de chegar perante o nosso Deus e falar, Pai, errei, pequei, mas eu quero o teu perdão, preciso do teu perdão na minha vida. Para não parar o teu ministério, para não parar aquilo que Deus tem na tua vida, irmãos. Porque se você negligenciar isso, o inimigo vai achando brecha. Quando você vê, você já está frio, você não quer mais orar, você não quer mais buscar, você não quer fazer mais nada. Aí tu senta lá no sofá, aí vai fazer igual aquela propaganda que você fazia, o cara fazia parte do sofá, já tava, não sabia mais que era o sofá, qual era o cara. Então não vamos entrar nessa, irmão. Deus tem o melhor para dar para nós. Ele tem o melhor para nos entregar, mas é quando também a gente der o melhor de nós. Porque o Senhor também não vai sair dando as coisas para quem não merece e quem não vai guardar. Porque assim, não adianta nada, ele vai dar, deu uma máquina para a irmã, né? Linda. A máquina, eu creio que foi linda, que Deus só dá o melhor para nós. Aí quando for daqui a pouco lá na sua casa, quando chegar lá na sua casa, você vai mexer nas suas coisas, puf, dá um chute na máquina, já amassou um pedaço. Foi abrir a máquina, puf, tacou a máquina assim, já quebrou metade do vidro da máquina. Então assim, ele não vai dar, ele vai dar as coisas para você cuidar.
A mesma coisa é a obra do Senhor. Eita Deus! Deus está dando as coisas para nós, para a gente cuidar. Deus está dando, aqui ó, é pequenininho, mas é para nós cuidar. Para nós fazer a nossa parte, cuidar. Não dá para dar tudo, mas faça o que você puder. Não posso, pastor, eu não posso ir lá na igreja lavar nem limpar, mas eu posso orar pela vida do pastor, das irmãs que estão lá lavando. Sabe? Eu posso, e também aquele que puder ajudar também com aqui boa, com alguma coisa, irmão, vai ajudar a obra do Senhor, porque aqui tudo precisa. Porque as pessoas têm mania de falar bem assim, mas ninguém não precisa disso não, na igreja já tem dízimo, dá para comprar. Exatamente, mas quando o dízimo não está entrando muito, nós temos que falar nos irmãos. É verdade, e a pastora vai. O pastor está sem dinheiro, a pastora também, mas eles vão buscar os irmãos na casa deles e vão deixar, irmãos. Isso aí, ó, não é para qualquer pastor, não. Eu digo, pastor, o senhor que é pastor, me diga aí, na sua igreja, onde você está, é desse jeito assim, as pessoas querem ajudar. Oh meu Deus, me perdoa, Senhor. Mas não querem, não, sabe por quê? Porque cada um se vira com o jeito que puder, vai para a igreja do jeito que puder. Eles têm um cuidado, irmãos. Eles têm um cuidado. E desde o dia que eu vim pra cá, irmão, não é puxando o saco do pastor, que ele sabe muito bem disso. Não é puxando o saco do pastor nem da pastora, mas eu vejo o cuidado deles com a minha família. E eu sou grata. Uma coisa que eu sou é grata para quem cuida dos meus. Sabe? Ele tem cuidado da minha família, tem orado, tem pedido. Às vezes nem dá conta de orar, por tanto de dor que todo mundo está acompanhando ele aí, o que ele está passando no grupo. Mas mesmo assim, ele tira um tempo para orar pela igreja, tira um tempo para buscar por nós. Então vamos cuidar. Vamos cuidar, porque se a gente não cuidar, aí daqui a pouco a gente pede, aí fica aí chorando. Cadê o pastor? Foi embora, não tem pastor mais. Por quê? Porque não cuidou, né? Então que nessa noite o Senhor possa derramar da Shekinah sobre a vida de vocês. E outra coisa que o Senhor nos chama a atenção. Irmãos, testemunho edifica a gente. Edifica, sabe por quê? Porque mostra que o Senhor está fazendo a obra. Viu? E o Senhor fala, mesmo que seja pequenininho, irmão, pare. Fale do que Deus está fazendo na tua vida. Fale do que o Senhor... Mas também, tipo assim, irmão, você está orando por uma coisa, espera primeiro concretizar. Concretizou, aí você vai lá e fala. Sabe por quê? Porque se você falar antes, o diabo vai tentar atrapalhar de todas as formas. Então faça dessa forma. Quando concretizar, chega aqui parar de todas as formas. Então faça dessa forma. Quando concretizar, chega aqui com o peito cheio.